Vamos lá, vamos começar a mensagem? Vamos participar desse negócio aqui? Vamos ver o que vai dar? Nós estamos falando sobre pecados necessários. Se segura aí onde você está sentado no sofá, porque hoje o negócio vai ser legal, eu espero. Pecados necessários. Hoje é a segunda mensagem dessa série. Por que esse título? O que isso tem a ver com a gente? Isso tem a ver com a gente, por quê? Porque na nossa cultura, a gente vive uma cultura muito suavizada. Então, é uma cultura muito leve. E alguns comportamentos são aceitáveis e são respeitáveis. Mas alguns comportamentos, é claro, para todo mundo que não é aceitável. Por exemplo, um estupro, um assassinato. Isso não é aceitável, as pessoas não aceitam isso. Mas tem alguns pontos em que essa cultura suavizada entende que alguns pecados são aceitáveis e que até mesmo tem quem diga que eles são necessários para sobreviver. Sem isso, não dá para sobreviver, não tem como viver no mundo corporativo, não tem como viver com os meus vizinhos, não tem como me relacionar sem essas coisas. Na semana passada, nós falamos sobre a mentira. E aí nós desmascaramos algumas inverdades, algumas mentiras sobre a mentira. Na semana que vem nós vamos falar sobre a luxúria. Na última semana nós vamos falar sobre a raiva. Sobre a raiva. Então eu espero que essa série seja realmente relevante para a sua vida. Antes de falar o tema de hoje, eu quero orar com você o Salmo 139, versículo 23 a 24. Quero que você ore comigo o Salmo 139, 23 a 24. Se você se sentir confortável, se você puder, aí eu quero que você ore comigo em voz alta, em voz audível, tá bom? Que você leia comigo e você ore comigo esse Salmo. Vamos lá? Examine-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Mais uma vez, vamos lá, em voz audível, pode ser? Examine-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Ok, tendo orado essa oração, tendo feito essa oração, eu quero que você, se você tiver com alguém aí perto de você, eu quero que você olhe para quem está perto de você e diga, essa mensagem de hoje é para você. Olha aí, vira para quem está perto de você em casa e fala, ó, essa mensagem de hoje é para você. Se você tem com afinidade com alguém que não está perto de você, manda um zap para ela agora e fala, a mensagem de hoje é para você. E a propósito, se você não compartilhou essa mensagem com alguém, cara, compartilha essa mensagem porque isso pode ser libertador para muitas pessoas. Compartilha o link dessa mensagem tanto no Facebook quanto no YouTube, coloca nos seus grupos de WhatsApp, coloca na sua rede social para as pessoas poderem ter acesso a isso. Ok? Então, olha para a pessoa que está perto de você e fala, a mensagem de hoje é para você. É para você. Hoje eu acho que vai ser difícil. Vai ser um tema difícil. É um tema importante. E deixa eu te falar uma coisa. Se você tem alguma fofoca suculenta para contar para alguém, corre agora. Você tem 12 segundos para contar essa fofoca para alguém ou para acionar ela no WhatsApp. Você está esperando para contar essa fofoca depois da celebração. Minha dica é, faz agora, conta agora, porque quem sabe o que pode acontecer depois dessa mensagem? Talvez você não consiga fofocar depois de muito tempo. E caso você não goste dessa mensagem de hoje, você pode fofocar sobre mim depois da mensagem, depois da celebração. Mas eu espero ardentemente e firmemente que Deus vai falar algo com você hoje que afete a sua vida profundamente. Porque hoje nós vamos falar sobre fofoca. Ok? Nós vamos falar sobre fofoca. Doeu aí? É difícil. É muito difícil. Você já foi alvo, foi vítima de fofoca? Fala pra mim. Você já foi vítima de fofoca? Cara, foi duro, não foi? É muito complicado. Eu já fui vítima e sou vítima de fofoca muitas vezes. Muitas vezes as pessoas ficam falando, por exemplo, do jeito que eu conduzo a igreja. Eu já ouvi de pessoas. O problema é que, para mim, o grande problema é que, assim,
As pessoas têm a oportunidade de falar para mim, mas nunca falam. Falam sempre para outros, tentando envenenar outros, às vezes contra mim. Já falaram de mim, da forma que eu conduzo a igreja, que eu tomo as decisões, de que eu quero a igreja só para mim, que só faz na igreja as minhas vontades e tal. E aí quando essas fofocas chegam para pessoas que andam perto de mim, que me conhecem, sabem como eu sou, as pessoas falam, não, mas isso aí você não está falando dele. Ele não é assim. Ele abre para que todo mundo opine, para tomar as decisões como a igreja deve caminhar. E essas pessoas às vezes tinham a oportunidade de chegar para mim, por que você faz isso? Por que você faz aquilo? E por que você não faz aquilo? Mas nunca chegam e falam. Falam para outras pessoas, falam para meus amigos, falam para pessoas próximas de mim na igreja e tentam envenenar. Isso é muito triste, é muito ruim. Eu já ouvi fofocas sobre mim de que eu era muito... que eu queria formar uma igreja, mas que quando ela crescesse um pouquinho, ela não seria uma igreja presbiteriana. Eu iria levar essa igreja toda comigo para formar uma igreja só para mim, onde eu seria o cara sentado no trono. Uma igreja autônoma, uma igreja minha, que eu ia fundar uma igreja. Putz, isso me machuca muito, machuca demais, porque às vezes essas fofocas vêm de pessoas que sentaram na minha mesa para comer comigo, mas não tiveram a hombridade de chegar para mim e perguntar: será que é isso? Será que é aquilo? É muito ruim, é muito chato, é muito complicado, porque eu estou sempre disposto a querer conversar com as pessoas, a querer dialogar, mas as pessoas nunca chegaram e quiseram conversar comigo sobre esses assuntos. E é muito delicado, e eu tenho certeza que você já sofreu fofocas e que quando você soube, magoou seu coração. Foi doído. Só que para a nossa cultura, quando a gente faz a fofoca, não é grande coisa. A cultura acha que a fofoca faz parte do dia a dia. É normal, é corriqueiro, é comum. É normal. Para algumas pessoas, a fofoca é uma parte necessária de nossas vidas. É necessário fazer fofoca, porque senão não dá liga, não tem diálogo, não tem conversa. Engraçado que algumas pessoas começam a ter afinidade umas com as outras a partir da fofoca, porque fofocou de um, a outra vem com uma fofoca mais glamurosa ainda e bum, aí virou amizade, aí as pessoas se unem a partir da fofoca, relações são construídas a partir disso, se pega intimidade a partir disso. E a gente fala, mas todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Antes da gente perguntar se todo mundo faz, por que eu não posso fazer, o que é fofoca? O que é a fofoca? Eu vou trazer aqui um pensador americano e um pensador brasileiro para a gente conversar. O Rick Warren, aquele autor de vários livros, inclusive Uma Vida com Propósito, aquela igreja chamada Saddleback, a igreja gigante nos Estados Unidos, ele fala o seguinte: quando estamos falando de uma situação com alguém que não é nem parte do problema ou parte da solução, então provavelmente estamos fofocando. Sacou? Vou ler novamente. Quando estamos falando de uma situação com alguém que não é nem parte do problema ou parte da solução, estamos provavelmente... Então provavelmente estamos fofocando. Deixa eu trazer um pensador brasileiro falecido, um pregador extraordinário, chamado Padre Léo. O Padre Léo, ele dizia o seguinte: fofoca é falar mal do outro quando ele está ausente. Fofoca é falar mal do outro quando ele está ausente. E eu acrescento, com nenhuma intenção e compromisso de ajudar. Com nenhuma intenção e compromisso de ajudar. O Padre Léo chegava ao ponto de dizer assim: se você ler toda a Escritura, você não vai encontrar um benefício do pecado da fofoca. Eu não li toda a Escritura nesse prisma, mas é interessante o que ele diz. Se você olhar toda a Escritura, você não vê nada, nenhum benefício provindo do pecado da fofoca. Provérbios 6, 16 a 19, diz assim:
há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis. Testemunha falsa que diz mentiras e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Toda vez que você vê nessa tarjinha aqui embaixo, entre parênteses, no final, uma sigla, eu coloquei isso para que você possa ter uma noção de que versão que eu estou utilizando em cada momento, porque eu não uso a mesma versão o tempo todo, ok? Então, se o texto que você está lendo, que você tem no aplicativo, que tem na escritura na sua casa, você não encontrar quando você for ler de referência, é porque eu estou usando essa versão. Então, a versão desse texto aqui é NVT, Nova Versão Transformadora, ok? Então, eu vou ler novamente o texto. Há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis. Testemunha falsa que diz mentiras e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Por que você acha que Deus odeia tanto a fofoca? Por que você acha que é tão destrutível assim a fofoca? Não é uma enquete para você responder, não. É só para você pensar. Você que é mãe, você que é pai, pensa nessa seguinte perspectiva. Você até tolera uma fofoca sobre você, mas quando a fofoca é sobre o seu filho ou sua filha, aí é de matar, não é verdade? Fala aí, mamãe. Mamãe coruja. Papai coruja. Sobre você até tolera. Agora, quando a fofoca é sobre os seus filhos, aí mata, né? Então, eu vivo algo parecido. Quando a fofoca é sobre mim, dói. Agora, quando a fofoca é sobre nossa comunidade, sobre os meus filhos, aí é de matar. Você imagina como que Deus pensa? As pessoas falando mal dos filhos dele. Se você que é mãe, que é pai, já odeia uma fofoca sobre os seus filhos, imagina Deus ouvindo uma fofoca sobre os filhos dele. O negócio da fofoca é que há algo muito doentio sobre a fofoca. É um negócio doentio e atraente. Olha só o Provérbios 18, versículo 8. Diz assim: dar ouvidos a fofocas é como comer um doce vencido. No início é uma delícia, mas as dores logo virão. Depois você marca para ler na sua tradução aí, Provérbios 18, versículo 8, ele fala que no começo é um petisco gostoso, mas depois ela visita lá no fundo e começa a dar aquelas dores. Sabe quando você está com cólica intestinal, que parece que o intestino está dando um nó? E que se não tiver um banheiro nos próximos 30 segundos vai acontecer alguma coisa ruim? Então, Deus está dizendo na sua escritura que dar ouvidos à fofoca é como comer esse doce vencido. No começo é até legal, é o doce, mas as dores logo virão. Deixa eu tentar fazer alguma coisa que a gente fez na semana passada. Semana passada a gente falou sobre a mentira e tentou entrar na raiz do problema. A gente foi entender por que a gente mente. Se você não viu essa mensagem, está no nosso canal do YouTube e está no SoundCloud do Grupo Valinhos, no Mixcloud do Grupo Valinhos, onde elas estão em áudio, no YouTube e no Facebook estão em vídeo também, você pode assistir. Então vamos tentar descer para a raiz do problema. Por que você participa de fofocas? Por que você e eu participamos de fofoca? A gente tem que analisar isso nessa perspectiva, porque talvez a gente participe de fofoca porque quando a gente participa, a gente se sente importante, a gente se sente sabendo o segredo dos outros. A gente se sente importante. E quando a gente sabe, talvez, o podre de alguém, a gente se sinta melhor sobre nós mesmos. Nos sintamos melhores, talvez nos sintamos melhores do que nós mesmos. Melhores sobre nós. A gente se sente melhor. A gente sente que a vida do outro está na draga. E a gente se sente um pouco melhor. Talvez porque a gente participa de fofoca, porque a fofoca é um entretenimento para uma vida chata e maçante. E a única alegria que você tem é quando você se reúne com amigos ou amigas para falar mal dos outros. Mal dos amigos, mal daquele grupinho da escola, mal daquele grupinho de nerd, ou mal daquele grupinho descolado que já fuma, que já bebe, que já faz e acontece.
mal daqueles vizinhos que se reúnem para dar festa até tarde. A gente se reúne para falar mal da vida financeira, para falar mal de que fulano comprou um carro, mas não tem dinheiro para fazer a compra do mês. A gente se reúne para falar mal. E isso dá uma sensação de frescor e alegria. A nossa vida se torna mais leve. Porque no fundo, a nossa vida é maçante, chata e não tem alegria nenhuma. E a única alegria que a gente tem é falar mal da vida dos outros. E quando a gente fala mal, chega até a escorrer o veneno, né? Algumas pessoas têm que limpar. Porque se morde a língua, morre envenenado. Aleluia! Outras pessoas participam de fofoca porque adoram ouvir a sujeira alheia. Adoram ouvir o podre dos outros. E aí a gente participa da fofoca. Da ciricutico! Da ciricutico! Quando a gente está sabendo algo de alguém, eu preciso contar, às 5 da manhã. Porque... Dá ciricutico, não, preciso chegar no final de semana, preciso encontrar fulano, que eu preciso conversar, preciso contar para ela as novidades, a boa notícia. E às vezes a gente participa de fofoca porque participar de fofoca faz a gente se sentir menos inseguro. Não há uma única razão pela qual a gente participa de fofoca. Agora, por que você acha que Deus odeia tanto essa fofoca? Talvez Ele odeie tanto porque nós fazemos seus filhos parecerem maus. Nós fazemos os filhos de Deus parecerem maus. Ou porque Deus se importa tanto com a fofoca? Porque a fofoca é um reflexo da escuridão, do pecado do nosso coração. E quando a gente fala do que o coração está cheio, porque a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração, a gente está externalizando aquilo que está dentro de nós e Deus fica triste porque Deus odeia isso, porque dentro de nós há escuridão. Por que você fofoca? Por que você fofoca? Para e pensa. Então, não é só porque todos fazem, não é só porque é normal, que significa que é aceitável ou agradável para Deus. Como seguidores de Jesus, nós acreditamos que Deus está nos chamando para viver num outro patamar. Em um padrão mais alto que o da cultura, da mediocridade da cultura. Então, Deus nos chama para viver de acordo com a palavra dele. Por que Deus quer que a gente viva de acordo com a palavra dele? Por que Deus é esse cara que quer que a gente fique obedecendo aquilo outro? Por que Deus quer que a gente fique obedecendo regras? Por que Deus tem tanta ordem? Não é essa a perspectiva. Não é que Deus quer nos fechar. Não é que Deus quer nos privar. É porque a Escritura tem um mapa da melhor maneira de se viver a vida. Por isso que Ele quer que a gente viva de acordo com a palavra dEle. Porque se a gente viver de acordo com a palavra dEle, a gente se preserva, a gente se cuida e experimenta o melhor dessa vida. Porque a gente já foi chamado para viver de forma agradável a Ele, como uma resposta de amor a Ele pelo que Ele fez por nós. Agora, como a gente supera o pecado da fofoca? Como superar o pecado da fofoca? Eu separei aqui 3 questões que podem nos ajudar a superar o pecado da fofoca. E aí eu quero que você avalie sua vida, eu quero que você olhe, se enquadre e veja com honestidade, com transparência no teu coração, se você se enquadra nessas questões, se sua conduta se enquadra nessas questões. Então, a primeira coisa para você saber se você está fofocando ou não, para você se livrar da fofoca, a primeira coisa que você tem que se perguntar é: minha conversa é útil ou prejudicial? É útil? Não é questão de ser útil e inútil, é útil ou prejudicial? Preste atenção numa coisa. Quando você olha para os escritos de Paulo, todas as cartas que o apóstolo Paulo, São Paulo, escreveu,
Você percebe que você tem que olhar para quem ele era no passado. Paulo no passado era um perseguidor da igreja, praguejava a igreja, falava um monte de bobagem contra os cristãos, até que um dia ele encontra num caminho onde ele está indo prender as pessoas, ele encontra Jesus, Jesus fala com ele: Paulo, por que você está me perseguindo? Paulo então passa um processo profundo de transformação. Depois dele ver a luz de Jesus, ele fica cego, depois o cara vai lá, põe as mãos, ele volta a ver e ele passa a ter uma vida de transformação, a vida dele passou a ser mudada. E quando a vida dele é mudada, olha o que ele escreve em Efésios capítulo 4, versículo 29. Ele diz assim: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudem aos outros a crescer na fé. A sua conversa está sendo útil ou prejudicial? Útil ou prejudicial? Provérbio 16, versículo 27 a 28, ele diz assim: o perverso só pensa em fazer o mal, e as suas palavras provocam muita dor. O perverso sempre causa briga, e o que faz fofoca rompe amizades. A sua conversa, as suas conversas, pode ser com seu irmão, pode ser com a sua irmã, com a sua mãe, com o seu marido, com seus amigos, com as suas amigas. As suas conversas são úteis ou prejudiciais? Seja honesto um pouquinho. Seja honesto agora. Suas conversas têm sido úteis ou prejudiciais? Querido, parte do meu ofício como pastor é guardar segredos. Parte do meu ofício é guardar segredos. Eu tenho que guardar muitos segredos. Só que, infelizmente, às vezes eu me machuco. Como eu falei lá em cima, quando eu sou alvo de fofoca, quando as pessoas não têm coragem de falar comigo e perguntar para mim e falar o que pensam sobre mim, me dar a oportunidade de explicar, isso às vezes me machuca. E quando eu ouço isso, me dói demais. Quando eu ouço de amigos verdadeiros, eu falo assim: cara, ó, fulano falou isso e isso, e eu acho que está errado, a gente precisa orar por essa pessoa está indo para um caminho distante, eu falei para ela vir conversar com você, eu espero que ela venha, porque ela precisa resolver isso com você, a gente precisa cuidar dela, porque o pensamento dessa pessoa está toda torta. Quando eu ouço isso, às vezes eu me transformo, às vezes a santidade sai, a jaula de borracha se abre, e aí eu fico super irritado. E aí eu olho para as minhas conversas e percebo que elas não são tão santas assim. E eu tento sempre unir, quando uma pessoa vem falar de uma outra, de um terceiro que foi magoado, eu sempre tento unir. Você já teve aconselhamento comigo, já conversou comigo, você testemunha disso. Eu sempre tento enxerga o lugar dos outros, se põe no sapato dos outros, tenta enxergar de outra maneira. Mas às vezes, não dá. Às vezes, quando eu sou ferido gravemente, talvez isso aconteça com você, eu sinto um impulso, meu querido, de celebrar a desgraça e me entregar no veneno, de festejar o terrível dia do Senhor sobre aquela vida. Dá vontade de descer toda a minha fúria, toda a minha fofoca em cima daquela pessoa, naquela conversa, parecendo uma catarse. Não, porque é mesmo, fala isso, aquilo, olha só a postura, isso aqui. Dá vontade de vomitar tudo. E eu sei que às vezes com você também é assim. Mas eu preciso cuidar da minha reputação de homem confiável. Eu não posso me entregar a esse tipo de situação. Muitas pessoas mais sábias do que eu, talvez que esteja me assistindo agora, não faça isso nesses momentos, não tenham mais controle do que eu e não se entregam ao terrível dia do Senhor, ao apocalipse na vida da pessoa, né? Não crava o dente, né? Tem pessoas que não são assim, são mais sábias e que usam uma estratégia maligna, que é uma estratégia disfarçada, é uma estratégia sanduíche. Ela fala assim, se alguém chega para ela e pergunta, o que você acha, vou me usar como exemplo, tá? O que você acha do pastor Rodrigo? A pessoa vai dizer assim, não, o pastor Rodrigo prega muito bem.
É um cara excepcional. Tá sempre aí pra gente. Só que a maneira com que ele trata algumas questões, a maneira com que ele lida, por exemplo, com dinheiro, a maneira com que ele lida na casa dele, na família dele, não é tão legal, então não é muito confiável. Mas ele é um cara super, super demais. Você percebeu a estratégia? É uma estratégia sanduíche. Elogio, fofoca e elogio. Tem muita gente que usa o elogio, aí vem com recheio glamuroso de fofoca e depois termina com outro elogio. Aí as coisas saíram bem. O veneno foi junto, o veneno tá no meio. Isso é uma estratégia maligna. Você se identificou aí, não? Tá aparecendo, não? Ah, fulano é legal, é muito bom, mas ó, vou te contar, isso, aquilo, outro, não é muito bom. Mas ó, é uma pessoa extraordinária. Estratégia sanduíche. Você sabe, lugares oportunos, lugares que têm uma condição fantástica da fofoca proliferar. Reunião de oração e grupos de apoio, grupos pequenos. Reunião de oração é o lugar perfeito para proliferar a fofoca, porque a gente disfarça a fofoca em pedido de oração. Ao invés da gente chegar assim, ó, ora pela saúde de fulano. Não, a gente fala assim, queridos, vamos orar, porque fulano está com um problema sério de saúde. Ela teve um caso extraconjugal, dormiu com alguém, pegou o vírus da AIDS, e agora o marido não sabe o que fazer. E agora o casamento está em frangalhos. E nós precisamos orar pela saúde de fulano de tal, porque é uma irmã querida. A gente usa a estratégia, a gente passa 1 hora falando mal e 5 minutos para orar. Destilando veneno, destilando veneno. Nós arrumamos desculpas demais para fofocar. Grupos de acompanhamento, então? Grupos de acompanhamento, grupo pequeno? Se a gente não cuidar, é um prato cheio. A gente adora esse tipo de coisa. E há aquele que fofoca durante a oração, rapaz, isso aí é tenso. Sabe aquela oração que é bem explicativa? Senhor, abençoe fulano, porque outro dia eu passei lá na frente daquele bar e fulano estava lá, Senhor, bebendo, fumando, estava lá jogado às traças. Faz a fofoca durante a oração, é muito veneno. Se identificou aí ou não? Não, né? Não, aqui não tem gente que faz essas coisas, não. Graças a Deus. Não é não. Só que vamos tentar aprofundar mais um pouquinho, descer mais um degrau. Você pode dizer para mim assim, mas pastor, tudo que eu falei é verdade. Tudo que eu falei é verdade. Se é verdade, eu posso falar. Não estou mentindo, posso falar. Não é verdade? Se é verdade, qual é o problema? O problema, querido, é que a Escritura não diz que a linha de delineamento é o verdadeiro e o falso, mas o útil e inútil. Por quê? Porque tudo que você diz pode ser verdade, mas tudo que é verdade não precisa ser dito. Percebeu ou não? Hashtag posta aí. Tudo que você diz pode ser verdade, mas tudo o que é verdade não precisa ser dito. Nem tudo o que você sabe precisa ser exposto. Não interessa se é verdade. Não interessa se você está falando a verdade. A Bíblia fala que a verdade é em amor. E quando você expõe a verdade sem amor, você está pecando. Não tem necessidade. Então tudo o que você diz pode até ser verdade, mas nem toda verdade precisa ser dita em determinadas situações, senão você acaba na fofoca. A questão das suas conversas é a sua conversa tem sido útil ou prejudicial? A segunda pergunta que eu quero dizer para você, que eu acho que se você fizer, vai te ajudar a pensar. Estou tornando públicos assuntos privados? Pensa comigo. Eu estou tornando públicos assuntos que eram privados. Olha o que Provérbios 11, versículo 12 e 13 fala. O insensato calunia os outros, mas o eu tem juízo, sabe calar-se. Ao fofoqueiro não se pode confiar um segredo, mas quem merece confiança, as 7 chaves guarda. O insensato calunia os outros, mas o sábio ele tem juízo e sabe calar-se. Ao fofoqueiro não se pode confiar
um segredo, mas quem merece confiança, as 7 chaves guarda. Deixa eu te contar uma história bem trágica, bem difícil para você poder entender do que eu estou falando. Teve um casal em que o marido traiu a esposa e eles estavam procurando restauração e eles foram procurar aconselhamento pastoral e o pastor e a esposa do pastor estavam cuidando deles, estavam tratando desse problema pessoalmente, estavam cuidando desse casal. E eles estavam próximo da cura e o próximo estágio era levá-los para um grupo de acompanhamento, tipo esse grupos que a gente faz, grupos online. Era esse grupo e nesse grupo de confiança eles deveriam abrir o problema. Por quê? Porque quando você tem um problema que precisa ser curado e só mantém o segredo entre os dois, não se abre para uma comunidade micro de confiança, essa ferida não sara. A gente precisa abrir esses segredos para uma micro comunidade de segurança, aonde a gente vai ter o suporte de sustentação e oração para aquele problema. O casal topou e eles foram para esse grupo indicado pelo pastor, o pastor foi junto e nesse dia colocaram ali a situação e todo mundo se comprometeu. Uma senhorinha, tinha uma parceira de oração e ela contou para essa parceira de oração dela para que intercedesse por esse casal junto. Essa parceira de oração pôs a história inteira no Facebook e todo mundo ficou sabendo. Nisso chegou aos ouvidos, chegou ao conhecimento do casal e a esposa disse: olha, eu fui muito exposta, eu fui muito humilhada, eu não quero sair de casa agora, eu estou muito humilhada e eu não sei se eu tenho capacidade de continuar nessa restauração desse casamento. Em resumo da ópera, o casamento se acabou, eles tiveram que se separar. Mas no diagnóstico desse pastor, ele diz: não foi o adultério que matou esse casamento, foi a fofoca que matou esse casamento. A questão é, você está tornando público assuntos privados. As mídias sociais fazem o privado se tornar público e muitas vezes a gente fica postando as coisas em redes sociais. Eu preciso me perguntar, eu estou tornando assuntos privados públicos? E por que eu tenho que me preocupar com isso? Primeiro, eu me preocupo com isso porque eu protejo os outros, os meus irmãos, os filhos de Deus. E segundo, porque eu devo proteger a mim mesmo, a minha reputação. Uma reputação de pessoa confiável. Olha o que Provérbios 25, 9 a 10 diz. Quando discutir com o próximo, não revele os segredos de outra pessoa. Do contrário, você ganhará má fama e nunca mais se livrará dela. Quando você torna assuntos privados públicos, você ganha fama de fofoqueiro, de fofoqueira, e as pessoas não vão mais confiar em você. Você deve proteger os outros e proteger a si mesmo. Proteger a si mesmo. Honestamente, eu não sei se eu pisei em algum calo seu até agora. Eu pisei em algum calo seu até agora? Eu espero que eu não tenha... Eu espero que eu tenha pisado. Espero que eu tenha pisado aí. Mas se eu não pisei num calo seu até agora, talvez chegou a tua hora de eu pisar nos teus dedos aí no teu calo. A terceira questão é: estou permitindo que outros fofoquem comigo? Estou permitindo que outros fofoquem comigo? Provérbios 17, versículo 4 fala: o perverso gosta de conversas maliciosas e os ouvidos do mentiroso coçam por uma fofoquinha. Coçam. Você soube o que aconteceu? Não, me conta, o que foi? Não, me diz. Não, quero saber. Agora você começou, tem que falar. Já viu aquela? Começou, tem que falar. Começou, tem que falar. Cara, não é apenas errado falar, proferir a fofoca, é errado ouvi-la também. Sabe por que isso é errado? Porque o que você permite, você promove. Se você permite que fofoquem com você, você promove a fofoca. O que você permite, você promove.
eu não só não vou fazer a fofoca, como eu não vou ficar perto daqueles que fazem. E aí, eu sei que na nossa cultura latina é muito difícil a gente confrontar e dizer. Tem gente que tem facilidade de fazer isso, de falar, de confrontar, e aí é tido com os outros como pessoa meio fria, meio grossa, meio não relacional. E não é verdade. Mas eu vou te dar 3 caminhos aqui que você pode optar se você quiser romper com esse tipo de situação na sua vida. Primeiro é o caminho amoroso, segundo é o caminho direto, terceiro é o caminho da atitude. Ok? Se você quer usar o caminho amoroso, então quando a pessoa vier falar fofoca com você, você fala assim, olha, seja sutil, fala assim, fulano, eu não estou me sentindo muito confortável com essa conversa, porque se fulano estivesse aqui e soubesse que estamos falando deles, eles vão ficar feridos, vão ficar chateados. Então é melhor a gente mudar de assunto. Sutil. Agora, se você é direto, se você tem um problema com fulano, vai tratar com fulano. Ok? Porque se você ainda quiser dar a cobertura do bolo, fala, porque Mateus diz assim, ainda usa a Bíblia junto. Então, se você quer ser direto. Agora, se você quer ser uma pessoa de atitude, né? Você diz assim, quando a pessoa vier com a fofoca, você fala assim, chega, não. Se você não parar, eu vou sair daqui. Se você não parar, chega. Isso não é de Deus. Então você pode escolher o caminho que você usa para poder sair da fofoca. Porque é muito importante você entender. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Porque se fofocam pra você, eles vão fofocar sobre você. Mais cedo ou mais tarde. Se fofocam pra você, aguarde, vão fofocar sobre você. Então corte isso pela raiz. Mas então, pastor, não há momento em que que seja permitido falar de um terceiro, falar alguma coisa do terceiro sem a presença dele? É raro esses momentos, mas tem momentos que sim. E eu vou te dar 2 momentos disso. Você pode falar de um terceiro sem a presença dele quando você está dizendo algo construtivo que você diria na frente dele. Não é você petulante tentando achar uma saída. Não, eu estou falando aqui porque eu falo na frente dele mesmo. Não é isso. Não é isso. Não é essa petulância. Eu falo na frente dele, você vier aqui. Não é isso. É aquele tipo de situação que você está falando algo construtivo e que você falaria ou vai falar para essa pessoa. Nisso, você pode. E a segunda questão é onde todos na conversa devem querer ajudar aquela pessoa. É ter um CDA. O que é um CDA? Compromisso de desenvolvimento em amor. Quando você tem compromisso com aquela pessoa. Você tem compromisso de ajudar, você tem um compromisso, você sente que você não está simplesmente falando de um ponto, você tem um compromisso de fazer aquela pessoa crescer. Você tem um compromisso de fazer aquela pessoa, de ajudar aquela pessoa. Por exemplo, quando você está ajudando alguém a ir para a reabilitação porque se afundou nas drogas ou no álcool. Lógico que você vai ter que fazer um comitê de pessoas para ir até ela, então você vai ter que conversar antes. Falar algo construtivo, se envolver no desenvolvimento daquela pessoa, ir até ela e levar talvez ela, pagar a clínica de recuperação, juntar uma galera para tirar aquela pessoa daquela situação. Ou se você vê uma pessoa se afastando de Deus e vocês conversam no grupo de oração, falam, essa pessoa está se afastando um pouquinho, nós precisamos ir lá porque pode entrar numa tendência ruim, então nós temos um compromisso de ajudar. Se você sabe que tem alguém traindo o seu cônjuge, você vai reunir, se é um homem, você vai reunir alguns homens, vai lá confrontar essa pessoa. Essa postura não é a que Jesus ensinou, por que você está fazendo isso, qual é o vazio do teu coração, o que está acontecendo. Você vai lá. Então é compromisso de ajudar. Se você sabe que alguém está fraudando, então você reúne alguns amigos e fala, a conduta dele não está sendo uma conduta cristã, isso vai fazer mal para ele. Como é que nós podemos fazer para ajudá-lo? Se você entende que tem pessoas fazendo coisas destrutivas com a sua própria vida, então você vai reunir os seus amigos, adolescentes se cortando, adolescentes se aventurando em outras linhas da sexualidade. Então os adolescentes vão se reunir e falar, não, nós precisamos conversar, nós precisamos dialogar com isso, porque isso não vai dar num caminho bom. Então você se reúne, então você pode chegar num grupo e falar sobre a pessoa, mas sempre com compromisso de ajudar. Sempre, sempre, sempre. É um confronto planejado para amar. Sempre planejado para amar.
O Júnior está comentando aqui. Nós nos damos conta que o próprio Deus entrou na história para termos uma vida de verdade. E optamos em caminhar em uma direção onde a nocividade de nossas palavras não é só destruidora para a vida do outro, mas estamos acabando com a nossa vida. Pois acabamos nos tornando escravos e incentivador da fofoca. E aí não desfrutamos da vida de verdade que Deus nos dá graciosamente. Acabou a mensagem, fechou a conta, passou a regra, vamos orar. Brincadeira. Mas é isso que o Júnior colocou. Deus nos chamou para uma outra vida. E sabe por que isso é tão importante do que o Júnior está colocando? Porque eu vou tentar resumir tudo que eu estou falando aqui. É que suas palavras importam. O resumo de tudo é que as suas palavras importam. Mateus capítulo 12, versículo 36 a 37 diz: Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Vou ler novamente. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão conta de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. As nossas palavras têm o poder de vida ou morte. Eu quero ser pego falando dos outros, falando bem dos outros. Falando a favor das pessoas e não contra elas. Eu quero ser parte da solução e não ser parte do problema de viver nessa mesquinharia de uma vida frágil. Eu vou fazer parecido com o que o Júnior fez aqui. Reflita comigo. Nosso Deus é um Deus falante. Quando Ele criou o universo, Ele criou como lá em Gênesis? Deus falou. Falou palavras de criação, de vida. Quando a gente fala do cristianismo, nossa aula do cristianismo, nós somos chamados de evangélicos. Por que são os do evangelho? E o que é o evangelho? O cristianismo tem seu centro no evangelho. O evangelho é a boa notícia que Deus veio ao mundo redimir a minha e a sua vida. Ele veio fazer por mim e por você aquilo que não éramos capazes de fazer. E depois disso, depois de termos uma nova vida e sermos transformados por essa realidade, nós somos chamados a compartilhar a verdade e a graça sobre o que Deus pode fazer na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, quando todos dizem que é normal, que não dá para viver sem, que não está ferindo ninguém, lembre-se que suas palavras são poderosas. E só porque todo mundo diz que é aceitável ou necessário, não significa que seja aceitável para Deus. Nós somos chamados por um padrão maior de vida. E quando eu for pego falando de alguém, que eu seja pego falando palavras de vida e não palavras de morte. Eu quero orar por você agora, nesse momento. Se você sentiu, aí onde você está, que você precisa do perdão e da aceitação de Deus porque você manteve esse comportamento de forma assintosa na sua vida, de maneira crescente, que isso faz parte, está entranhado de você, e você precisa pedir perdão para Deus para começar uma nova vida. Que você quer palavras de vida na sua vida, que você quer ser um propagador de palavras de vida e não de morte. Eu quero orar por você agora, para que Deus derrame o perdão sobre a sua vida. E se você está nessa circunstância, feche seus olhinhos comigo, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, a essas pessoas que estão comigo em oração nesse momento, eu peço que o Senhor derrame um perdão e faça tudo novo na vida dessas pessoas. Que o Senhor possa livrá-las desse pecado e que essa vida possa ser transformada e redimida, possa ser diferente a partir de agora. Que a fofoca não ocupe tanto espaço e tanto lugar nessas vidas. Que haja um entendimento e um peso de glória no nosso coração, entendendo a gravidade desse pecado, como é para você, algo que você odeia, algo que não te faz bem, algo que mancha a vida do outro, dos teus filhos. Então, Deus, tira isso do nosso coração e nos
faça sentir perdoados agora, em nome de Jesus. Amém. Querido, se depois dessa mensagem você se sentiu tão agredido, tão ofendido e se acha que assim, você não é digno de Deus, que você não é bom o suficiente para estar caminhando com Deus, deixa eu te dizer uma coisa, querido. Nenhum de nós é bom o suficiente para Deus. Nem eu, nem você, nenhum de nós que está aqui ouvindo é bom o suficiente. Jesus morreu na cruz porque nós não éramos bons o suficiente. Ele veio ao mundo fazer algo por nós que nós não conseguiríamos fazer por nós mesmos. E após a ressurreição, ele deixou claro nas suas escrituras que a morte dele foi para que todo aquele que confessasse com a sua boca que Ele é o Senhor, receberia o perdão, seria transformado e receberia uma nova vida, e que a partir daquele dia em diante a vida seria transformada. Se é o teu caso e que você hoje quer assumir uma nova identidade ao lado de Jesus, quer confessar com a sua boca que Ele é o Senhor, que você quer abolir essa vida e que você quer uma nova vida para viver tudo aquilo que Ele planejou para você viver, mesmo não sendo bom o suficiente, mas contando com a bondade dele que complementa. Se você quer viver isso de forma diferente, se você quer assumir Jesus como seu Senhor, você ore assim comigo nessa hora. Senhor Jesus, eu me rendo ao teu amor. Não quero mais ter uma vida como eu tinha, baseado na minha vontade e na minha força. Eu confesso que Tu és o meu Senhor de hoje em diante. Vem viver dentro de mim. Eu te entrego tudo que tenho, tudo que sou. Guia-me nos Teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Se você fez essa oração comigo pela primeira vez na sua vida, coloque aí no comentário. Nós vamos ficar muito felizes em saber que você entregou sua vida para Jesus nesse momento. Se essa mensagem falou alguma coisa no teu coração que não abordei nessas duas orações, eu quero colocar uma canção, a canção que a Raíssa tocou, enquanto você ora a Deus sobre aquilo que Ele falou com você, e no final da canção eu volto para ler os comentários e orarmos juntos. Eu achava
Senhor Jesus, ouça a oração do teu povo, ouça a resposta do teu povo à tua palavra, que cada um seja acompanhado da tua presença de forma ativa, para que haja alguma mudança em nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém.